2026 está sendo o ano do tão famoso disclosure. O governo norte-americano oficialmente começou a divulgar os documentos que eles têm de 80 anos sobre OVNIs. Por um lado, essa é a glória de uma parcela da população que sempre acreditou em vida extraterrestre, sempre quis ter um contato, e também é a parte mais terrível de quem tem medo de alienígena e quem sempre repudiou esse tipo de coisa. Eu não sei de qual lado do time você tá, mas na semana passada, o canal Fox News divulgou uma matéria extensiva dizendo que nós temos contato direto com 4 raças distintas de alienígena. Eu vou colocar aqui um pedaço da matéria para vocês olharem. Especialistas em OVNIs e os principais pesquisadores investigam alienígenas há anos. Suas fontes dizem que dezenas de OVNIs acidentados foram recuperados. E o que encontraram lá dentro é chocante. E as pessoas acham que existe um tipo de inteligência não humana que está visitando a Terra, ou existem muitos tipos. Pessoas envolvidas em recuperações disseram que existem pelo menos 4 tipos. 4 tipos separados. Não tive acesso direto a isso, mas acredito que as pessoas com quem conversei disseram que existem 4 tipos de vida. 4 tipos diferentes de vida. 4 espécies diferentes de alienígenas. Outro cientista chamou de cinzas, nórdicos, insetoides e reptilianos. Todos eles têm 2 braços e 2 pernas, assim como nós. Suponho que especialistas considerem reptilianos escamosos com caudas longas. Insetoides parecem um manis de oração. Os cinzas parecem um alienígena clássico do filme. E os nórdicos parecem um sueco normal, mas com 2 metros de altura. Não vimos as evidências, mas Peter Guest diz que mais evidências virão. E há muitos crentes no Congresso. Vi evidências em um barco que me levam a acreditar que há coisas que não podemos explicar e observei coisas que são de origem e criação não humana. Essa é a minha opinião. E liberar os arquivos não é fácil. Eles estão acontecendo há anos e muitas pessoas querem que continue assim. Nosso problema agora é a luta do Estado profundo contra a soltura do presidente que manteve sua promessa. E suspeito é que alguns de nossos camaradas não estão amigáveis e algumas de nossas agências do alfabeto estão demorando a passar muitas informações É sobre poder, é sobre controle e é isso que move Washington. Então, por que nosso próprio governo está lutando tanto para manter isso em segredo? Bem, uma dúzia de cientistas desapareceu ou morreu. Agora, não sabemos se isso tem relação, mas as pessoas têm medo de falar, mas... Um deles, que eu pensei que daria uma entrevista, me enviou uma mensagem alguns dias antes, dizendo que, após longas conversas com minha esposa, eu decidiria que estaria perdendo minha vida se participasse da sua entrevista. Achei que seria uma mensagem muito perturbadora de se receber, mas também uma escolha de palavras muito específica. Você sabe, perderia minha vida? Dan Farah é o diretor e produtor de A Era da Divulgação, o filme que começou a revelar os arquivos sobre OVNIs. Esses 4 tipos de alienígenas sempre foram conhecidos por entidades norte-americanas, entre elas o FBI e a CIA, que são os mais conhecidos, e isso nunca foi oficialmente divulgado ao público. Existiam mitos, da famosa Área 51, onde não podia ultrapassar, não podia ter o contato, porém, algumas coisas eram somente mitos e as pessoas ficavam bem sabendo que aquilo poderia ser uma coisa apenas na imaginação. Muitos filmes ao longo desses últimos 80, 100 anos foram feitos por Hollywood falando do contato alienígena e agora, em 2026, é muito possível que nós estejamos muito perto desse contato aberto. Então, se você é do tipo que talvez vá surtar se você tiver contato com algum alienígena, fica comigo nesse vídeo para você entender um pouco mais como é isso e entender o que tem sido feito nos últimos 100 anos. Os governos sempre souberam da existência de aliens. Então, cada um dos chefes de Estado sempre teve ali os seus documentos guardados e esse contato sempre existiu. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, esses 4 tipos de alienígenas que foram divulgados são tipos que vieram para a Terra fazer um tipo de exploração e não conseguiram retornar. E aí fizeram um acordo com os Estados Unidos de ficar aqui no nosso planeta. Segundo os arquivos, eles estão em tipo fazendas lá no território norte-americano. Eles não podem sair desses lugares e ficar circulando muito, mas eles estão aqui na Terra. E tem mais. A pressão do Donald Trump para divulgar esses arquivos e cumprir a promessa que ele fez, que seria falar a verdade para a população, está sendo feita e mais de 400 páginas de relatório foram disponibilizadas para o público nessa semana. Então, o que é chamado de full disclosure, que é um termo em inglês que muita gente fala, e principalmente ali nos corredores da política tem se falado muito sobre isso, quer dizer que esses arquivos serão totalmente expostos, Então, seria uma revelação. Este é o ano que isso está sendo feito.
Agora me conta aqui nos comentários, você é curioso sobre aliens ou você é do tipo que tem medo? Uma coisa é certa, isso é um fato que eu vou expor agora e também uma opinião pessoal minha. Num universo tão vasto quanto o nosso, é impossível que só exista vida inteligente aqui no planeta Terra. E vamos combinar? Não é nem tão inteligente assim. Então eu particularmente acredito em outras raças, acredito em raças mais inteligentes que nós. Inclusive, um estudioso muito profundo da área de ufologia revelou em seus estudos esse avanço tecnológico que nós tivemos desde a década de 20 para cá, nesses últimos 100 anos, isso só foi possível porque nós tivemos um contato com seres de inteligência superior à nossa. Então a tecnologia foi passada para os humanos por esses seres, por isso que a gente saiu ali daquele carro que tinha as rodas de madeira para depois o automóvel, e depois esses seres foram trabalhando aqui na Terra até a gente conseguir ter mais tecnologia. Podem ver como nos últimos 100 anos a gente evoluiu o que não evoluiu nos últimos 400. Então, eu acredito sim que existe esse contato. Eu gosto muito de ouvir as canalizações do Bashar, e elas são feitas através do Daryl Anka. Daryl é um cineasta de Hollywood, e ele teve um contato de primeiro grau com aliens. Isso daí ele faz relatos da história dele, e desde então ele canaliza um alienígena chamado Bashar. E o Bashar, ele nos deixa muito tranquilos em relação a esse contato que vai ter, porque nós, na verdade, já estamos tendo contato indireto ou direto com seres extraterrestres, só que a gente ainda não tinha a consciência disso. E a partir dessa divulgação que vem sendo feita pelo governo de vários países, pela mídia em grande massa, é que a gente vai começar a entender que, de fato, eles sempre estiveram por aqui, disfarçados ou não, mas sempre fizeram as partes e caminharam com a gente por esse período de evolução. Independente da sua crença ou do seu medo, o full disclosure vai acontecer, isso tá na boca de todo mundo, mas não precisa ter medo, porque esse contato aberto, que será permitido a partir de agora, ele vai acontecer de uma forma gradual à medida que aquela determinada pessoa que vai receber o contato esteja pronta. Então, se você não se sente pronto, você com certeza não será contatado. E se você se sente pronto e está vivendo esse ano de contato aberto, então você pode se sintonizar nessa frequência. Não esquece de apoiar o canal, deixando seu like, compartilha isso com seus amigos, para que eles fiquem sabendo o que está acontecendo e para que também não tenham medo. Informação é tudo, gente. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu hype se você puder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.